No direito processual do trabalho, as partes e os procuradores ocupam posição central para o desenvolvimento válido e eficaz da relação processual, uma vez que são eles os sujeitos que participam diretamente da formação, condução e solução do conflito submetido à apreciação da Justiça do Trabalho, sendo indispensável compreender a forma como o ordenamento jurídico disciplina a capacidade processual, a representação das partes, a procuração, a assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios e o Instituto do Jus Postulandi, temas que possuem enorme relevância prática e teórica no âmbito trabalhista brasileiro. Especialmente porque a justiça do trabalho foi concebida historicamente com forte preocupação social e com o propósito de facilitar o acesso do trabalhador ao poder judiciário. Razão pela qual diversas regras processuais trabalhistas diferenciam-se do processo civil comum, adotando princípios de simplicidade, oralidade, informalidade, proteção e celeridade processual. A capacidade processual corresponde à aptidão para praticar atos válidos no processo e decorre da personalidade jurídica e da capacidade civil da pessoa, sendo importante distinguir capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória, pois, embora frequentemente relacionadas, tratam-se de institutos distintos. A capacidade de ser parte refere-se à aptidão genérica para ocupar posição no polo ativo ou passivo da relação processual, pertencendo a todas as pessoas naturais, pessoas jurídicas, entes despersonalizados reconhecidos pela ordem jurídica e até mesmo determinados agrupamentos admitidos excepcionalmente pela legislação e pela jurisprudência. Já a capacidade processual consiste na aptidão para exercer pessoalmente os atos processuais sem necessidade de assistência ou representação, sendo regulada principalmente pelas normas de direito civil aplicáveis subsidiariamente ao processo do trabalho, conforme autoriza o artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, os plenamente capazes na esfera civil podem praticar atos processuais diretamente, ao passo que os incapazes necessitam de representação ou assistência, conforme o grau de incapacidade reconhecido pela legislação. O menor de 18 anos, por exemplo, embora possa figurar como parte em reclamação trabalhista, deverá estar assistido ou representado por seus responsáveis legais, observando-se as normas do Código Civil e da CLT. Especialmente porque o contrato de trabalho do menor possui disciplina protetiva específica. A representação processual ocorre quando alguém pratica atos processuais em nome de outra pessoa, em virtude de autorização legal ou convencional, sendo fenômeno extremamente comum no processo trabalhista. A representação pode decorrer da lei, como ocorre com pais em relação aos filhos menores, tutores, curadores, administradores de massa falida, síndicos e representantes legais de pessoas jurídicas. Ou pode decorrer da vontade da parte mediante constituição de procurador. No âmbito das pessoas jurídicas, a representação processual assume grande relevância, pois a empresa não atua fisicamente em juízo, mas por intermédio de seus representantes legais, administradores, diretores, sócios ou prepostos regularmente autorizados. A CLT admite expressamente que o empregador seja representado em audiência por preposto, o qual não necessita mais ser empregado da empresa, conforme a alteração legislativa introduzida pela Reforma Trabalhista de 2017. Embora deva possuir conhecimento dos fatos discutidos na demanda, sob pena de aplicação da confissão ficta em caso de desconhecimento ou ausência injustificada. A representação sindical também possui importante espaço no processo do trabalho, sobretudo nas ações coletivas, dissídios coletivos e substituição processual. Situação em que o sindicato atua em nome próprio na defesa de direitos e interesses da categoria profissional ou econômica. A substituição processual distingue-se da representação porque nela o substituto é parte processual defendendo o direito alheio autorizado por lei, enquanto na representação o representante atua em nome do representado. A procuração é o instrumento pelo qual a parte outorga poderes ao advogado para representá-la em juízo, constituindo requisito fundamental para o exercício regular da advocacia no processo trabalhista, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei. A procuração pode ser pública ou particular e geralmente contém cláusula ad judicia, autorizando o procurador a praticar os atos processuais necessários à defesa dos interesses da parte.
O artigo 791 da CLT estabelece que empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final, fundamento do chamado jus postulandi. Porém, isso não elimina a importância do advogado, cuja atuação técnica tornou-se praticamente indispensável diante da crescente complexidade das demandas trabalhistas contemporâneas. A procuração pode conter poderes gerais ou específicos, sendo que determinados atos exigem poderes especiais, como receber citação inicial, confessar, reconhecer procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber valores e dar quitação. A ausência de procuração nos autos pode gerar irregularidade de representação, mas o sistema processual contemporâneo privilegia o saneamento dos vícios processuais antes da extinção do processo, permitindo a regularização da representação em prazo fixado pelo juiz. No processo do trabalho, admite-se ainda o mandato tácito, caracterizado pela atuação do advogado em audiência acompanhando a parte sem apresentação imediata do instrumento procuratório. Entendimento consolidado pela jurisprudência trabalhista com fundamento nos princípios da simplicidade e informalidade. A assistência judiciária gratuita representa importante mecanismo de concretização do acesso à justiça e da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, assegurando às pessoas economicamente hipossuficientes o direito de demandar judicialmente sem arcar com despesas processuais que possam comprometer sua subsistência ou de sua família. A Constituição Federal garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E no âmbito trabalhista, a gratuidade da justiça possui disciplina específica tanto na CLT quanto na legislação processual civil aplicada subsidiariamente. Tradicionalmente, a Justiça do Trabalho sempre buscou facilitar o acesso do trabalhador ao judiciário, motivo pelo qual diversos custos processuais eram reduzidos ou inexistentes, especialmente para o empregado reclamante. Com a reforma trabalhista, houve alterações significativas nesse cenário, introduzindo maior rigor na concessão dos benefícios da justiça gratuita e ampliando hipóteses de responsabilização do beneficiário por despesas processuais. Honorários periciais e honorários advocatícios sucumbenciais. Atualmente, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que perceber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social ou que comprovar insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo. A declaração de hipossuficiência firmada pela própria parte possui presunção relativa de veracidade, especialmente quando apresentada por pessoa natural. O benefício da justiça gratuita abrange custas, despesas processuais, emolumentos e outras despesas relacionadas ao processo, embora existam discussões intensas acerca da extensão da isenção após as modificações promovidas pela reforma trabalhista. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho vem desempenhando papel fundamental na interpretação constitucional dessas alterações, buscando equilibrar o acesso à justiça com a necessidade de evitar demandas abusivas ou temerárias. Os honorários advocatícios constituem remuneração devida ao advogado pela prestação de serviços profissionais e possuem natureza alimentar, sendo essenciais à valorização da advocacia e ao funcionamento do sistema de justiça. No processo do trabalho, a disciplina dos honorários advocatícios sofreu profunda transformação histórica. Durante muitos anos prevaleceu o entendimento restritivo consolidado nas súmulas 219 e 329 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual os honorários advocatícios somente eram devidos quando a parte estivesse assistida por sindicato da categoria profissional e comprovasse insuficiência econômica. Em razão da peculiaridade histórica da Justiça do Trabalho e do jus postulandi. Assim, diferentemente do processo civil, não havia aplicação ampla do princípio da sucumbência. Entretanto, a reforma trabalhista introduziu o artigo 791-A na CLT, estabelecendo expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho, fixados entre 5% e 15% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Essa mudança aproximou significativamente o processo trabalhista do modelo processual civil e gerou intensos debates doutrinários e jurisprudenciais.
Os honorários passaram a ser devidos inclusive em favor do advogado da parte vencedora quando a parte sucumbente fosse beneficiária da justiça gratuita. Embora a exigibilidade ficasse suspensa enquanto persistisse a situação de insuficiência econômica. Posteriormente, decisões do Supremo Tribunal Federal declararam parcialmente inconstitucionais dispositivos que impunham excessivas restrições ao acesso do trabalhador hipossuficiente à justiça do trabalho, especialmente quanto à cobrança automática de honorários sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita sem observância adequada da efetiva capacidade econômica.